Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da Rocket. Eu me chamo Douglas e compondo a mesa aqui, Carol Silgueiro. E aí, Carol? Tudo bem? Como Tudo vocês bem? estão? Como você está, Douglas? Bonito, gostei. Legal, Bonito, né? né? Chique, Chique. né? Também, Olha, também uma tô nessa TV, primeira vez aí. tem uma animação agora passando aqui. A gente tá se modernizando, a Sim. tecnologia chegou. Enfim, né? Tem que chegar para nós em algum momento, né? Isso aí. E Leonardo Gil, nosso sócio proprietário e CEO aqui da Rocket. E aí, Bora, Léo? bora. Bom dia, pessoal. Tudo Bora bem? falar sobre dados, pessoal? Bora. E o tema de hoje é como os dados viram conhecimento antes de virar decisão. Acho que é um tema aí muito bom. A gente sempre bate na mesma tecla e a gente tem que bater sempre para a educação das empresas, de como a gente pode transformar informação em conhecimento. Né? Então, ou como aproveitar desses dados. Nessa primeira pauta tem aqui, que é uma pergunta, né? Por que os dados eles precisam virar conhecimento antes de virar decisão? Né? Qual é a diferença entre conhecimento e decisão? Por que a gente tem que transformar ele em conhecimento antes de virar essa decisão? Vou começar pelo Léo, então. Pode ser? Pode, vamos lá. Cara, o dado em si, ele é algo muito específico da tua empresa. Então, por exemplo, você tem um RP lá que você está alimentando e tudo mais, só que você não conhece daquilo que você está imputando. Você coloca várias informações lá, mas você nunca parou para entender como que é um relatório. Então, o conhecer o dado é entender de onde ele vem, como ele vem, a regra de negócio. Então, antes de você tomar a decisão, a regra de negócio, o processo por trás disso, ele precisa estar pronto. Porque senão não vai levar nada a lugar nenhum. Então, quando você fala de conhecer o dado, é mais nesse ponto de você trazer, você olhar para o dado e você saber como ele veio, da onde ele veio, qual que é a regra por trás dele, porque isso faz total diferença na hora de você tomar a decisão. A regra de negócio ali. Isso, exato. Perfeito. E para você, Carol, qual a diferença entre os dois? Olha só, eu vou até aplicar aqui a questão da analogia que foi discutida ontem lá no nosso treinamento. Ontem no treinamento a gente falou assim muito sobre analogia. E eu vou trazer uma analogia para esse contexto, que eu acho que cabe, né? É igual o petróleo. O petróleo, né? Quem tem petróleo hoje é considerado o país rico, certo? Então, o petróleo, ele é de um valor material muito grande. Porém, para ele ser utilizado, o que ele precisa? Passar por uma refinaria, né, para realmente ele virar um combustível, alguma coisa nesse sentido, pronto para estar sendo usado. E é a mesma coisa com os dados, né? Exato. Não adianta você ter um monte de dados, uma volumetria, falar que tem os dados se você realmente não usa ele como subsídio para a tomada de decisão. Então, é isso que eu trago para esse início aí de conversa. Muitas empresas têm ali a fonte do petróleo, mas não conseguem refinar isso. Refinar isso para realmente usar como combustível, né? Não Perfeito. consegue tangibilizar, né, toda essa informação. Tem um framework aqui na pauta que é do Russell Eckhoff. Desculpa a pronúncia, eu não sei. Russo, alemão? Russo, alemão? Não sei. Eu vou pedir para o editor deixar essa pirâmide aqui na tela, né? Que fala ali sobre... tem 4 pilares, né? Onde mostra ali a base com os dados, informação, conhecimento e, por último, no topo, sabedoria, ou melhor ainda, decisão. Né? A maioria das empresas, ela para na informação, né, Léo? Ela tem esses números, beleza, às vezes ela sabe de onde vem, seja uma planilha, um RP, um sistema, enfim, qualquer fonte de dados ali, mas não transforma em conhecimento que gera essas ações. Entendeu? Queria que você comentasse um pouco sobre essa escala dessa pirâmide, entre os dados até a sabedoria, que é a decisão. Eu vou buscar muito do que a Carol falou agora, né? Como que refina o petróleo? Cara, é você saber como que é o processo disso, né? Você tem que saber o processo, tem que ter tecnologia para isso. Então, as empresas, elas estão muito travadas na operação. E a operação da porta para fora, né? Não da porta para dentro. Então, isso causa um problema, um hiato entre você saber o que está acontecendo e tomando decisão ali pelo feeling, até você refinar aquela informação que de fato você está inserindo ali, imputando, consumindo e tomando a decisão. Então, quando as empresas elas olham muito para fora, elas estão só apagando incêndio, realizando ali, pensando só em faturamento, pensando só em como elas podem... E não que isso está errado, tá, pessoal? Mas quando você pensa só em um lado da empresa, outros pratos caem. Então, faz com que
esse ato entre o dado e o conhecimento ali, como que é, a base? A base é Fala aí, dados, Dado, informação, informação, conhecimento. o hiato entre informação e o conhecimento, ele está muito distante, né, uma ponta da outra. Então você tem a base ali acontecendo, a galera alimentando e tudo mais, mas você não consegue aplicar conhecimento em cima daqueles dados. E a E tecnologia. aí a decisão não acontece. Perfeito. A gente sabe que hoje a tecnologia ela não é o fim, ela precisa ser o meio que canaliza isso, direciona. E onde a tecnologia ela vai entrar aqui? Ela vai entrar entre dados e informação, ou entre informação e conhecimento, ou ela vai ser a base disso? Informação e conhecimento. Porque é a base, obviamente, né? Porque você precisa. Mas a informação você consegue capturar ela de qualquer forma. Então, você consegue pegar ela de um texto, de uma transcrição Não precisa de de uma- áudio. Não, Uma você, tecnologia não, gigantesca. você, pra isso. você consegue fazer ela de várias formas aí, captar essa informação. Mas entre você. Entre a. Fala aí de novo aí a régua. Dados, informação, Informação. conhecimento e sabedoria. E a decisão. Quando você vai para o conhecimento, é onde você precisa aprofundar, entendeu? E aí, quando você aprofunda, você traz tecnologia, você traz robustez para aquela análise. Então, eu acho que é nesse momento que você traz a maior parte de tecnologia. Então, cara, como que eu posso enriquecer esses dados? Como eu posso analisar? Como que eu posso trazer melhor essa informação para tomar decisão? Aí entram umas tecnologias um pouco mais robustas para que isso possa acontecer, né, Carol? Sim, e evoluindo isso, daí você pode trazer a tecnologia para prever tendências, comportamentos, para poder você ajustar a rota ali antes, né, que alguma coisa lá na frente aconteça. Então, as ferramentas de tecnologia, hoje eu vejo dentro dessa pirâmide que elas trariam realmente insumos para transformar esses dados em ação. Né? A Rocket hoje ela atua nesse sentido, né? Trabalhando muitas vezes ali, iniciando pela infraestrutura, trazendo uma única fonte de verdade, trazendo visões de KPIs, né? E isso vai trazendo subsídios, né? Vai amadurecendo a cultura dentro da empresa para que cada vez mais os gestores tenham ali a informação relevante realmente para tomar um tipo de decisão. Perfeito. A gente sabe que existe uma diferença nas empresas, que é a empresa que ela tem dados, né? Ter dados e saber usar são duas coisas muito diferentes, né? Principalmente quando a gente fala de decisão. Até porque a gente precisa transformar aquele dado em informação, em conhecimento para isso. E na visão de vocês, quais são os pontos necessários para uma empresa transitar entre ela ter esses dados e saber realmente usar? Vem muito da cultura, vem da confiança do número ali também, que é um outro ponto. Tem que começar por onde, Léo? Pela base ali, pela gestão? Cultura, Enfim. total. A cultura define se você vai utilizar o dado ou não. Então, às vezes ela é top-down, às vezes é de alguém que está na base e está usando muito e leva isso para o resto da empresa de uma outra forma, mas ela é cultural. O uso de dado ele é cultural. Então, você falou, né? Cara, o dado e informação, ele anda junto, né? Se pegar a base da pirâmide aí, é mais ou menos isso. Cara, conhecimento para usar esse dado, para tratar esse dado, para analisar isso, cara, poucas pessoas vão ter. Porque a maioria, de novo, né? Vão estar trabalhando ali da porta para fora. Então, ela é cultural. Alguém que vai movimentar isso, que vai fazer com que isso aconteça dentro da empresa, vai trazer esses dados, esse conhecimento, essa informação, a tornar um conhecimento e virar uma decisão. Então, para mim, cara, tudo nesse sentido é da cultura da empresa. Perfeito. Porque, e aí, vamos supor que vai chegar lá no dono da empresa, né? Vamos supor que veio da base ali, dos analistas que estão analisando os dados ali, estão começando a tomar decisão a partir disso. Chegou no dono, o dono refuta isso, cara, geralmente isso vai dar certo. Então, a tecnologia não vai acontecer, o investimento não acontece, então várias coisas travam. Então, ela tem que ser cultural e abranger a empresa como um todo. E como que a gente espalha essa cultura quando o dono é o dinossauro, Carol? Lembra desse tema? Exatamente. Ontem, inclusive, eu respondi uma caixinha de perguntas, ontem ou anteontem, relacionada a isso, né? Qual é o papel do líder, qual é o papel do proprietário da empresa, ali do gestor, dentro de um projeto de implantação de tecnologia, né? É necessário, a gente precisa ter o engajamento. Então, é realmente uma questão de cultura organizacional. Muitos ainda acreditam em feeling. Mas eu não preciso de dados porque eu tenho um feeling, eu tenho, né?
Eu sei do meu Não. negócio. Então eu cheguei aqui, tô aqui hoje porque eu confiei no meu potencial, no meu feeling, mas hoje não tem mais isso, né? As grandes organizações hoje, elas tomam decisões baseadas em dados. Dados é um insumo fundamental para que você realmente tenha o sucesso ou tenha ali o crescimento que a sua empresa busca. Então, hoje a gente não vê mais grandes organizações sem essa preocupação. E uma outra coisa aí, juntando isso que a Carol falou, você começa com o dado em si, né? Mas tem muita coisa que acontece na externalidade do seu negócio que você não considera. E aí você vai para uma ciência, e aí é a ciência dos dados. Então você conecta tudo isso e aí você consegue entender se, pô, aquele cenário que você está vendo, ele é tangível, ele não é, e você consegue mensurar se de fato aquela ação que você está tomando, ela é o melhor caminho. Então, mas tudo isso começa com análise, com cultura, olhando para aquela informação. Porque às vezes, muitas vezes, o cara tá olhando a base ali na informação e olha o dado puro. E aí fala, pô, isso aqui tá me mostrando isso. Aí você vai conversar com a equipe, vai entender. E aí você entende que durante aquele período X, a empresa não conseguiu faturar mais porque teve alguma feira na cidade e comprometeu ali as vendas. Então, e aí isso não estava dentro do dado, mas você trouxe o dado, trouxe a equipe, a conversa, e vocês chegaram numa decisão que aquela ação fora, externa, fez com que você não alcançasse talvez o seu faturamento. É um exemplo, né? Mas que isso vai avançando, e aí trazendo sempre a escala do que a gente usa do Databricks, né? Da curva de maturidade de dados. Então, pô, tem que começar de alguma forma, né? Vou deixar até aqui no card aqui, quem não assistiu, a gente tem um vídeo falando sobre a curva de maturidade da Databricks, então bem legal. E aí também vou deixar no final lá no cardzinho. Tem uma estatística aqui que fala que a Gartner diz que 80% dos insights nunca geram ações. Isso é um número expressivo, né? 80%. Na sua visão, vem realmente da cultura, Carol? Na realidade, sim, porque não adianta nada você só ter a questão de avaliar os dados e não tomar uma decisão ou não colocar aquilo em prática. E isso que o Léo falou sobre você. Hoje também não adianta só você avaliar os dados internos da empresa, tem que avaliar mercado, cenário mundial. Então, é um contexto, né, Léo? Então, você avaliar os dados e fazer não é uma comparação que eu falo, mas fazer uma junção de interpretação ali dos seus dados com os fatores externos para você realmente saber que rumo tomar, né? Tem muito disso. E voltando para a curva de maturidade, né? Hoje as pessoas, hoje eu percebo assim que extrair os relatórios, trazer para uma base em Excel, para avaliação, muitas vezes as pessoas param ali, né? E o que fazer com aquilo, né? Você tem alguém dentro da sua equipe que está preparado para realmente fazer a interpretação desses dados para tomar decisão? Porque só ter o dado sem interpretar o cenário no qual ele está inserido, o contexto no qual a sua empresa está, também não vai levar a ação nenhuma. Então, você precisa ter o dado, ter a pessoa que vai ali realmente fazer a interpretação daquele dado, do porquê que chegou ali, ou trazer um comparativo, para daí sim tomar uma decisão ou chegar num diagnóstico, vamos assim se dizer. E aí, por exemplo, vamos trazer IA para o contexto, né? Você não consegue compreender aquela informação. Cara, por exemplo, vou pegar as nossas plataformas aqui. Tem IA acoplada, você consegue conversar com a IA, entender um pouco mais, ver o que você pode melhorar. A gente estava numa conversa, numa palestra esses dias que o Felipe ele ministrou, e aí na nossa plataforma, pegar o nosso produto Orb, né? E lá ele direciona exatamente algumas definições do que pode ter causado talvez uma queda ou um aumento. Então, se você não tem a cultura, mas você quer começar a utilizar, mas você não sabe por onde, cara, tem uma plataforma que conecte dado e conecta uma IA acoplada com toda a segurança, governança e todas aquelas as preocupações que a gente deve ter com os nossos dados. E aí nisso você usa a IA para poder te ajudar a escalar essas informações, né? Então, pô, e aí, dentro do nosso, voltando lá na nossa pirâmide, sim, né? Dados, informação, conhecimento, decisão. E aí o conhecimento está dentro disso. Então, você escala o teu conhecimento.
Você traz a IA para poder te ajudar a conhecer melhor sobre aquela base, aquele contexto, e aí a tua decisão vai ser mais rápida. Insights, né? Exatamente. Aí, através desses insights, você vai validar o que faz É. sentido, né, para o seu cenário. E um dos próximos pontos é em relação à questão de que dado demais atrapalha a decisão. Né? A gente sabe que, pô, Rocket, mas como tem muita informação aqui, como é que eu organizo da melhor forma para que eu não tenha um infoxication, né? Que é muita informação, pouca análise, poucas decisões. Como que o gestor, a empresa ali, dentro dessa cultura, organiza isso, Léo, para que não tenha informação demais, dados demais e atrapalhe realmente na decisão? Uma pergunta capciosa essa. Eu fui visitar um cliente essa semana, inclusive, e um dos analistas me falou exatamente isso. Falou, cara, eu não consigo dar conta da informação mais. E aí Chegou nesse ponto. Chegou. E aí ele falou, ele precisa de tecnologia nova. Então, por exemplo, ele não consegue mais... O dado vem tratado, o dado vem todo já... confiável. E ele não consegue deixar isso claro. Então, por exemplo, cara, a infoxication ela vai existir sempre, mas você vai ter que direcionar a tua dor principal. Então, por exemplo, a dor principal desse cliente era X. Então, eu preciso analisar isso. Daí, conecta e lá, nesse caso específico, a gente tem IA que apoia ele ali para poder tomar decisão, né? Então, a IA a gente conecta no banco de dados e o banco de dados já consegue trazer algumas informações. Então, eu falei para ele, cara, começa a perguntar para a IA sobre a dor específica e não fica olhando para a tela do computador sem nenhuma direção. Então, se você está com um problema, direciona. Então, qual que é o problema da infoxication? É quando você tem muita informação e você não sabe por onde começar. Mas todo mundo tem uma dor, né, patente que acontece todos os dias ali que você não consegue resolver. Então, cara, qual que é essa dor? Então, vamos atuar nessa dor, né? Perfeito. E aí, Carol? Não, é exatamente isso, né? E muitas vezes, como a pessoa está ali envolvida por todos aqueles dados, ela não consegue expandir a mente dela. Por isso que muitas vezes, ou a tecnologia, ou você ter um time que possa te auxiliar nesse sentido, profissionais que vão trazer um direcionamento, porque o que eu mais recebo hoje são clientes com esse problema, né? Muitas empresas maduras que já têm a cultura da análise de dados, mas se sentem perdidos. Sabe nem por onde começar, né? Exatamente, não sabem nem por onde começar, né? O que priorizar. Ou às vezes cada um usa um tipo de informação, tem uma decisão diferente da outra, enfim, não chega um conjunto, fica tudo meio bagunçado. Nós fechamos um contrato com uma empresa de São Paulo, uma grande empresa de São Paulo, eles já têm a cultura da análise de dados, mas ele falou, Carolina, eu preciso de um parceiro que me oriente e me traga realmente prioridades, que me ajude a estabelecer prioridades, porque o dado tratado a gente tem. O que eu preciso? Otimizar meu tempo para essas análises, ou seja, aí que a gente vai entrar com a questão dos agentes de IA, para ajudar nessa solução, e realmente uma pessoa que entenda de análises preditivas, que possa fazer com que eu contextualize melhor os meus dados e possa também prever comportamentos dentro da minha área de atuação hoje. Né? Então, as empresas muitas vezes não chegam até nós por falta de dados, mas sim por não saber organizá-los e tratar com prioridade, né? Exatamente. Uma coisa que a gente faz aqui muito é o nosso diagnóstico, né? No diagnóstico cria todo um roadmap para você poder atuar na dor específica. Esse mesmo cliente que eu fui essa semana que eu trouxe aí do analista que tem muita informação, eles têm um segundo problema, que é a fonte única da verdade. Então, eles não têm Eles falam, cara, eu tenho muita informação, só que cada área está buscando de um lugar. Então, o que a gente faz? Vamos canalizar vamos entender o processo, entender a regra de negócio, entender qual fonte faz sentido, e aí a gente vai canalizar tudo dessa única fonte. Então, cara, dores, a infoxication só acontece porque você não sabe direcionar a tua dor. Então, conta com a gente aqui, né, Carol? E quando que a gente direciona? Não, e quando direciona, Léo, a gente trata um ponto muito importante que é a otimização de processos. Exato. Exatamente. É muito legal isso, porque a gente não trabalha com processo, a gente não cria ali estabelece processo. Sim. Mas muda, né? Muda tudo. Não, e pegando um gancho disso que o Léo falou sobre o diagnóstico hoje, o diagnóstico, ele já vai trazer um relatório, né? Dentro desse relatório, ele já vai trazer o nível de maturidade da sua empresa, ele já vai mostrar onde investir, o que priorizar,
né? Então, através disso, a gente já começa dando um direcionamento para o cliente, né? Olha, você tem esses dados, seu cenário é esse, que tal a gente iniciar por aqui? Então, através do diagnóstico, que inclusive é gratuito, né? A gente pode já trazer esse caminho faseado para trazer uma clareza, para você ter uma segurança onde investir, né? Então, isso é muito legal dentro do nosso diagnóstico. Hoje é uma ferramenta que a gente traz ali, mostrando para o cliente que a Rocket vai, com certeza, trazer esse direcionamento para suprir essa necessidade. Perfeito. E aí, quando a gente entende o diagnóstico, uma das áreas de atuação que faz a Rocket acelerar o agenda das empresas é a nossa metodologia, que é o Rocket Engine, né? Queria que você comentasse um pouco, Léo, sobre essa nossa metodologia, como que ela garante que essas entregas, elas virem o conhecimento que é o tema do nosso podcast. Cara, aí é a junção de vários fatores, né? Então, é a junção da nossa equipe, de toda a estrutura dos nossos processos, com as nossas plataformas internas que faz toda a gestão disso, e as plataformas que a gente vai fazer a entrega acontecer. Então, hoje, no Rocket Engine, por exemplo, cara, o que você vai ter? Vai ter uma equipe especializada, você vai ter uma squad que vai cuidar do teu projeto, tem o nosso software interno que faz toda a gestão que você consegue acompanhar. Dentro disso você tem o nosso portal que você visualiza. Dentro do portal você tem agentes de IA que pode te ajudar no entendimento, na interação com os dados. do teu dado. Então, isso tudo que a gente faz é para fazer com que o seu conhecimento ele fique mais escalável. Então, a nossa intenção como empresa e entregando o Rocket Engine para os nossos clientes é justamente fazer com que eles não percam tempo e a gente consiga direcionar e escalar esse conhecimento em prol dos dados deles. Perfeito. A nossa metodologia de trabalho, né, tanto o Rocket Engine como também a nossa forma de trabalhar dentro do disponibilidade contínua, ele vai permitir o quê? Que o cliente mantenha as soluções dele realmente atualizadas, que as melhores práticas de mercado estejam inseridas dentro da empresa dele, né? Então, o nosso papel é esse, acompanhar a jornada do cliente nessa questão do trabalho com dados. Isso, exatamente. E aí fazer ele evoluir dentro da curva de maturidade que a gente sempre explica para todos, né? Perfeito. Muitos chegam, nossa, porque a gente quer IA. Não, mas espera aí, vamos entender aqui dentro, em qual quadrante da curva de maturidade você está hoje? E até em alguns momentos, a gente tem alguns clientes que têm bancos mais estruturados, né? Uma tecnologia por trás que já está mais avançada. E a gente consegue já trazer IA, por exemplo, sem precisar passar por um processo igual a gente faz para todos os clientes, né? Que a ideia é, cara, dados, BI, IA. Então, é essa linha de coerência que a gente traz para todo mundo. Mas tem alguns clientes que já tem uma maturidade maior. Suficiente que eu não preciso trazer o BI nesses momentos, né, Carol? Sim. A gente conecta esses bancos com toda a segurança que a gente já falou numa IA e ele vai conseguir consumir, né, essas informações dentro da nossa plataforma que é o Intelligence, né? Então, e aí nisso o cara ele já consegue direcionar até melhor o que vai vir para um BI, talvez. Exatamente. Daí, por exemplo, cara, eu tô consultando aqui, tô vendo informação X, Y, Z, e na minha reunião de conselho, na minha reunião de diretoria, eu quero essas informações dentro do meu BI, porque é isso que eu apresento. Perfeito. Pô, já ajuda demais. E aquela fricção que acontece no projeto que no começo a gente hackando, né, tratar dados e tudo mais, ela diminui bastante. Legal. Tem uma frase bem legal aqui do Brent Dykes, da Forbes. O problema não é gerar insight, é comunicar insight de forma que alguém haja. O problema do insight é que às vezes não é aquele que você quer. Então, aí você não aceita. Então, assim, você foi lá, colocou os dados, analisou tudo, e aí não é a resposta que você espera. Aí você fala, não, tá errado. Por isso que a cultura daí, nesse momento, é importante, né, Exato. Léo? Verdade. Você tá preparado realmente para entender o seu momento? Porque a tecnologia, ela vai trazer essa clareza. Exato. E você tem que estar preparado realmente para confiar nisso. Se os dados estão tratados e o insight gerado foi esse, então quer dizer que tá certo. Agora, resta o gestor definir se ele vai utilizar aquele insight ou não. Exato. Na economia tem uma matéria que chama econometria, eu já falei isso para vocês algumas vezes. E nela a gente estuda algumas correlações. Tô sendo bem simplista na minha fala. Mas nisso, a gente às vezes estuda um ano inteiro para chegar no final do ano e falar que não tem correlação nenhuma e tá errado. E tá tudo bem, cara. Por quê?
Você trouxe a ideia, a teoria, você aplicou na prática, e no final das contas aquilo não faz sentido nenhum. Beleza. E, cara, o que não tem remédio, remediado tá. E às vezes o insight vai trazer isso pra você e você falar, não, mas eu preciso resolver isso. Cara, se o insight tá dando pra você que você não tem o porquê resolver isso agora, ou você pode ir pra outra linha e resolver o seu problema em outra frente, cara, aceita que dói menos, né? Beleza. É mais ou menos Mas, isso. ó, eu e o Douglas, a gente foi num evento que teve lá em Londrina para IA integrada à indústria metalmecânica, né? E uma das palestras, ela trouxe a seguinte questão. A empresa que vai trabalhar com tecnologia, que vai incorporar a tecnologia dentro da rotina de cultura de dados dela, ela tem que estar preparada, a empresa tem que estar preparada para entender que alguns processos que estão ali muitas vezes não deveriam nem existir. É. Então, quando você traz uma empresa para trabalhar essa cultura de dados dentro da sua empresa, vão existir processos que estão mapeados que não fazem sentido estar ali. Exato. Então, quer dizer, o gestor, o proprietário da empresa em si, ele tem que estar preparado para também ouvir esses questionamentos e estar preparado também para tirar esses processos que não fazem sentido ou essas análises que não fazem sentido, mas e reciclar isso. Exato. Exatamente. Falado muito sobre eles quererem colocar, às vezes, tanto IA ou quanto alguma outra coisa em todos os processos, né? Que não estão Que nem... é o que o Léo falou, definir prioridades. Exatamente. Começa pelo algo que tem te incomodado todos os dias ali. Beleza, vamos utilizar ali a IA para acelerar alguma coisa, através dos dados. Enfim, e isso vai se derramando naturalmente. Tem um problema hoje que a infoxication até é legal falar disso, porque a infoxication ela tá virando uma ela tá se transformando, porque antes a infoxication era o quê? Volume de dados, volumetria. Hoje com vibe coding ela se transforma em layout. Sim. Você consegue trazer isso para layout. E aí o problema é os processos que não estão bem definidos, que a Carol acabou de citar, a fonte única da verdade não existe, porque você não sabe da onde que está vindo o dado, cada setor vem de uma forma e você não consegue definir se aquela informação está correta ou não. Uhum. E a segurança. Então, tudo isso relacionado faz com que o empresário olhando para isso fala, cara, tá dando tudo errado, não tô conseguindo resolver nada da minha vida e eu vou... Né, Não vou confiar em mais nada. não vou desistir de tudo. Então, assim, por que a definição da prioridade ela é importante? Porque se você deixar todo mundo vibe codar, e você deixar todo mundo solto, não ter uma única fonte da verdade, não ter segurança em cima daqueles dados, você vai fazer com que sua empresa vire um monstro, cara. Sim. Porque a infoxication vai se transformar em layout, vai ter dado lá mostrando e vai ter informação, e todo mundo vai querer fazer uma ação em cima daquilo. Sim. E aí, cara, não tem Não tem empresa direcionamento. que aguente isso. Sim. Então você começa a ter várias iniciativas, mas nenhuma acabativa. Então, Exatamente. isso é um problema que a gente vem encontrando em vários clientes, que tá todo mundo pegando lá, cara, eu vou pegar meu dado aqui e vou colocar no cloud. Porra, massa, maravilhoso. Só que depois traz prioridade para aquilo. Porque o cara cria um Frankenstein e disso não leva lugar. O cara gastou 3 meses para no final das contas falar, tá, O que eu vou fazer que eu vou fazer com isso? Entendeu? Só é um lugar mais bonito de você ver a informação. Tem até acho que foi a Forbes, se não me engano, que falou, tem uma estatística até de aumento de chance de burnout, né? Porque a IA, ela tá acelerando, ela tá reduzindo o tempo desse tipo de desenvolvimento, só que aí a gente tá ocupando esse espaço de tempo com novas coisas. E aí, cara, vai virar um pato. Esse é o problema de que a Carol tava falando do processo, cara. Se você não... Beleza, você vai liberar a cloud pra tua empresa inteira? Libera, mas libera pra quem sabe usar e que sabe tirar daquilo ali uma receita de bolo e fazer aquele bolo acontecer. Exatamente. Porque senão, cara, vai todo mundo fazer Só fazer receita e ninguém mas vai fazer nada. bolo, entendeu? Esse é o problema. Excelente analogia, Léo. Muito boa essa, eu gostei. Acho que é isso. Querem encerrar com alguma coisa importante? Cara, eu queria deixar uma pauta pra gente aqui e falar da evolução da infoxication com o Vibe Coding. Infoxication 2.0. Pode Porque ser. isso aí é o que eu mais estou encontrando nas empresas que eu estou visitando aqui, que são os nossos clientes. Porque tá todo mundo conseguindo conectar os dados, seja de forma PDF. É porque antes, vou ser bem rápido na minha fala. Antes era muito difícil você tratar um PDF. Hoje você joga no cloud e o cloud trata o PDF. Tá. E aí você consegue extrair informação daquilo. Só que o problema disso é o quê? A informação que você gera é errada,
e a decisão que você toma é Errada, errada em baseada. cima do dado errado. Pronto. Então, Olha, assim, isso Olha é um problema. Isso é muito problema. Muito. E outra coisa que foi discutido nesse evento que eu e o Douglas fomos é o seguinte: o prompt que você traz também, Léo. É. Entendeu? Hoje. Manda um PDF e fala, me dá os resultados. Que resultado? Ele não entende da sua regra de Exatamente. negócio, não entende nada. Então, não adianta disponibilizar para todo mundo se você não tiver uma pessoa que faça um prompt decente. É. Tanto que hoje ele estava colocando muito isso em relevância na palestra dele, que você precisa ter subsídios para trazer um prompt decente, vamos assim se dizer, para que realmente você tenha coerência naquilo que a IA vai te trazer. É. Então, você vai pôr o PDF lá, anexar o PDF. Mas o que você vai trazer antes? Você tem que ter conhecimento suficiente para... Tanto que estão fazendo curso agora para você. É engenharia de prompt, né? Exatamente. Tem algumas vezes que eu fico mais tempo escrevendo o prompt do que se eu de fato fizesse É porque você quer trazer subsídio certinho, toda a informação com uma riqueza de detalhes e autoridade para que você tenha realmente um insight valioso. Afinal. Aí a gente entra no problema do tema, né? Como os dados viram conhecimento de ação. Aí ela acelera, mas a decisão vai virar errada porque o dado tá errado, enfim. Aí é um outro tema a ser discutido também. Não, isso aí tem... Acho que tem algumas pautas aí que a gente pode vir depois trazendo. Mas acho que o que mais fica, né, se a gente pegar a nossa pirâmide lá, dado, informação, conhecimento e decisão, cara, o hiato entre informação e conhecimento, ele é muito grande. Aí ela quebra esse hiato. Porém, como você utiliza a tecnologia ao seu favor? Porque a maioria das empresas que a gente atende aqui hoje, como que eles vêm, né, Carol? Porque eles construíram um Frankenstein e não conseguem entender o que eles construíram. Exatamente. E isso atrapalha tudo. Fechou. Quer encerrar com alguma fala, Carol? Pessoal, eu acho que assim, é um assunto muito importante, que vale a pena essa relevância, né? Se você quiser entender hoje qual é o nível de maturidade da sua empresa, né? Por onde começar, o que priorizar, fale com a Rocket, né? Eu estou aqui à disposição para trazer a apresentação desse diagnóstico. É uma ferramenta muito importante que trouxe, assim, uma própria curiosidade por parte de muitos empresários que querem entender qual é o nível de maturidade deles, né? Porque daí a gente vai trazer o nível de maturidade baseado também em infraestrutura, em gestão, em como você analisa os seus dados hoje. Então, eu acho que é muito válido, muito interessante. No nosso site tem disponível, é só visitar o nosso site que você vai ter ali a oportunidade também de ter esse diagnóstico da sua empresa à sua disposição. Consegue preencher por lá mesmo, né? Por lá mesmo. Recebe, e se quiser conhecer um pouco mais também, entra, agenda uma reunião, nós teremos o maior prazer aí em apresentar as nossas soluções, o nosso trabalho e também ter mais subsídios de informação para trazer esse diagnóstico. Perfeito, Carol. Obrigado pela sua participação novamente. Leonardo também, obrigado pela sua participação. Estamos juntos, bom a gente à trazer, sempre. falar sobre dados. É gratificante, né? A gente educar. Acho que é um processo muito bom de educação, de mostrar realmente como que é a realidade hoje dentro das empresas, quais são os próximos passos, como que elas podem evoluir sem se frustrar. Isso é muito legal. Aqui não é nenhum guru falando, é quem tá pondo a mão na massa todo dia. Quem vive todos os dias. Então, E quem a gente recebe essa dor todos os dias, né? Exato. Então a gente consegue compilar com uma clareza muito grande que realmente faz parte da realidade de muitas empresas. Exatamente. Não adianta só falar, tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer. Senão você não consegue saber nada que tá acontecendo no mundo aí. Exatamente. E é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, não deixa de se inscrever para receber todas as notificações, ativar o sininho, deixar seu like também, compartilhar com quem realmente precisa entender que os dados eles estão evoluindo e sua empresa precisa acompanhar de uma forma. E nada melhor que o diagnóstico de maturidade de dados entrega isso da melhor forma possível em qual caminho a sua empresa deve seguir. É isso, um grande abraço e nos vemos em breve, Carol e Leonardo. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.